69 horas sob os escombros de um hotel lá na China. Ele tem 24 anos, está em situação estável e de acordo com as autoridades locais. O hotel Quanzhou era um local de quarentena para as pessoas expostas ao novo coronavírus. 26 pessoas morreram nesse desabamento. 3 ainda estão desaparecidas. E por falar em desaparecidos, lá na Baixada Santista, aqui em São Paulo, as buscas continuam e agora se concentram no morro que é conhecido como Barreira do João Guarda. Já são 9 dias e o trabalho vai ficando cada vez mais difícil. Ainda há 34 desaparecidos. Solange Freitas está acompanhando toda essa busca, né? Como é que está sendo o trabalho dos bombeiros agora? Eles mudam de estratégia, Solange? Boa tarde. Oi, Maju, boa tarde para você, boa tarde a todos. Eles mudam as estratégias a todo momento, a partir até das informações do Instituto Geológico e do Instituto de Pesquisas Tecnológicas para facilitar as buscas, já que desde segunda-feira nenhum corpo foi localizado e ainda tem 34 pessoas desaparecidas. Os bombeiros, então, nesse momento estão entrando com mais máquinas, mexendo bastante a terra. Essa terra é levada para caminhões e os bombeiros sobem nos caminhões para ter certeza que ali não tem nenhuma pessoa. Eles estão também demorando mais tempo em cada trecho para revolver essa terra profundamente e ter certeza que naquele local não há nenhuma pessoa desaparecida. Além disso, a Defesa Civil está fazendo outro trabalho, demolindo as casas em áreas de risco, e isso aconteceu hoje no Morro do Macaco Molhado. E a gente espera, né, Maju, que essas famílias depois recebam toda a assistência necessária, porque não está fácil não, viu, Maju? Pois é, um trauma, uma situação muito triste. Obrigada, Solange. A gente volta a falar sobre o novo coronavírus. A pandemia da Covid-19 trouxe mais uma consequência para a economia aqui do Brasil. O governo reduziu a estimativa oficial de crescimento do PIB, o Produto Interno Bruto, para este ano. A alta do PIB prevista de 2,4% caiu para 2,1%. Os números foram anunciados por integrantes da equipe econômica. As principais projeções foram revisadas para baixo. O Produto Interno Bruto, o PIB, que mede o crescimento econômico, vai ser menor. Em 2020, a economia brasileira deve crescer 2,1%. Anteriormente, o PIB previsto para este ano era 2,4%. A inflação, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor, o IPCA, também deve cair. A projeção, que era de 3,62%, agora é de 3,12%. O boletim não trouxe o impacto da última crise no preço do petróleo, que derrubou as bolsas de valores na segunda-feira, mas considerou os efeitos do coronavírus no desempenho da economia brasileira. 3 cenários foram traçados. Em todos, há previsão de queda no crescimento econômico. No cenário otimista, a economia pode cair 0,1 ponto percentual por causa da Covid-19. No cenário provável, a queda pode ser de 0,3 pontos percentuais. E no cenário pessimista, o PIB pode cair 0,5 pontos percentuais. O secretário de Política Econômica, Adolfo Sarricida, disse que o resultado ainda é consequência da crise que começou em 2015 e que o ritmo lento da recuperação econômica não surpreende. Quando as crises são muito graves, como foi a brasileira de 2015 e 2016, aquela grande redução no PIB, não só a velocidade de reação ela é um pouco mais lenta, como também em vários casos do mundo, você não volta ao patamar anterior. É por isso que a nossa ênfase é tão grande nas reformas, porque as reformas são a única maneira que nós temos de recuperar o que foi perdido na crise de 2015 e 2016. Na semana que vem, o Ministério da Economia anuncia os primeiros cortes que serão feitos no orçamento deste ano. De acordo com técnicos do governo, o coronavírus não está sendo subestimado. Mas para o secretário especial de Fazenda, Valderi Rodrigues, a situação fiscal do país não permite garantir que a saúde será poupada do contingenciamento de recursos. Ontem, o ministro da Economia, Paulo Guedes, mandou para os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre,
um ofício pedindo que o Congresso aprove 19 projetos prioritários para blindar a economia brasileira. De acordo com o ministro, o agravamento da crise internacional em função da disseminação do coronavírus e a necessidade de blindagem da economia brasileira, o Ministério da Economia propõe acelerar a pauta que vem conduzindo junto ao Congresso Nacional. O ministro diz que é preciso aprovar particularmente 3 PECs que já estão em tramitação no Senado: Pacto Federativo, Fundos Públicos e PEC Emergencial. Hoje, Guedes se reuniu com os relatores das PECs do Pacto Federativo e Emergencial. A PEC do Pacto Federativo pretende acabar com a obrigação da União, dos estados e dos municípios terem que investir percentuais mínimos em saúde e educação. O relator, senador Márcio Bittar, do MDB, disse que Paulo Guedes vai voltar a apoiar a desvinculação. A ideia original é do Executivo, é do ministro. Então, eu não vou apresentar um relatório que vá na contramão. Quando eu entendi que poderia apresentar o relatório propondo a desvinculação, vim conversar com o ministro. Obviamente que ele concorda. E a gente volta a falar com a Bianca Rottier, que está acompanhando a reunião da Organização Mundial da Saúde, que acaba de anunciar que o surto do novo coronavírus pode ser caracterizado como uma pandemia. Você viu isso aqui logo no início do jornal hoje. Bianca, agora vamos lá. Na prática, o que significa essa declaração? O que muda? Major, olha, a resposta da Organização Mundial da Saúde vai continuar exatamente a mesma, mas com essa declaração, a OMS espera uma ação mais efetiva dos governos que ainda não estão respondendo à altura. Então, ao declarar a pandemia, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde ressaltou que em 2 semanas a quantidade de países afetados pelo novo coronavírus triplicou e que nos próximos dias e semanas ele espera que os números aumentem ainda mais. Segundo Tedros Adhanom, a OMS está profundamente preocupada com os níveis alarmantes que o novo coronavírus está atingindo. Ele afirmou o seguinte, abre aspas, uma pandemia não é uma palavra para ser usada de maneira leviana ou descuidada. É uma palavra que, se mal utilizada, pode causar medo irracional ou aceitação injustificada de que a luta acabou. Fecha aspas. O chefe da OMS destacou que é a primeira vez que o mundo vê uma pandemia causada por um coronavírus e, ao mesmo tempo, é a primeira vez que uma pandemia pode ser controlada. Tedros Adhanom destacou que, com a ação, todos os países ainda podem mudar o curso dessa pandemia e, apesar da classificação, Maju, ele foi muito claro, ele pediu união e calma. Calma é a palavra de ordem. Obrigada, Bianca. Olha, e o ministro da Saúde aqui do Brasil falou agora há pouco sobre o anúncio da OMS, que classificou o novo coronavírus como pandemia. A gente vai mais uma vez lá para Brasília falar com Vinícius Leal. Vinícius, qual foi a reação aí do governo brasileiro? Maju, olá mais uma vez, boa tarde a todos. O ministro Luiz Henrique Mandetta, ele criticou o que chamou de demora da Organização Mundial de Saúde em declarar essa pandemia. Diz que a preocupação grande no Brasil agora, a maior delas, é rastrear possíveis casos aí de transmissão sustentada, comunitária, aquela em que às vezes não é possível identificar a origem do contágio. Eu disse às vezes porque o ministro acabou de declarar que 5 casos de transmissão direta, mesmo quando se conhece quem passou a doença, isso já sustenta a declaração aqui no caso de transmissão sustentada comunitária. De qualquer forma, o ministro disse que o Brasil já vinha se preparando para essa declaração de pandemia e já vinha tomando as medidas necessárias, como quando passou a declarar os blocos mundiais como continentes e não como países para monitorar a chegada ao Brasil. Vamos ver o que o ministro acabou de dizer aqui na Câmara, na Comissão Geral, a respeito dessa declaração da Organização Mundial de Saúde. Na prática, não. Que nós já temos casos confirmados dentro do país, temos transmissão local, não temos ainda transmissão sustentada, que pode ser a próxima etapa que a gente vá. E aí, cada etapa dessa, a gente tem medidas adicionais que vão sendo acrescentadas. E a Covid-19 é menos letal da família de coronavírus, né? O Covid-19, esse vírus. Mas o mais contagioso. E como ainda não tem vacina para isso, a única prevenção é se cuidar. E aí eu vou repetir o mantra. Lavar as mãos, lavar as mãos, lavar as mãos de novo.
É de gota em gota que o novo coronavírus está se espalhando pelo mundo. Pode ser por um espirro ou pela tosse. Quando a gente fala ou respira perto de outras pessoas, pequenas gotas também viajam pelo ar. E se elas carregam esse vírus, a chance de contágio é grande. O novo coronavírus levou apenas 48 dias para chegar a 1.000 casos diagnosticados. A SARS, Síndrome Respiratória Aguda Grave, identificada em 2002, demorou 4 meses para chegar a 1.000 casos. E a MERS, Síndrome Respiratória do Oriente Médio, identificada em 2012, só alcançou 1.000 casos depois de 2 anos e meio. Mas o novo coronavírus é menos letal. Enquanto a MERS matou 38% dos infectados, a SARS 9,8%. Até agora, a letalidade do novo coronavírus é de 3,4%, segundo a Organização Mundial da Saúde. Se a facilidade de contágio é um dos maiores riscos do novo coronavírus e se ainda não temos nem vacina, nem remédio para tratar a doença, a melhor estratégia para combater a epidemia, por enquanto, é tentar evitar a transmissão. E uma das formas mais simples, baratas e também das mais eficientes está ao alcance das nossas mãos. Lavar as mãos com água e sabão por pelo menos 20 segundos e várias vezes ao dia. Esse infectologista do Hospital Emílio Ribas, em São Paulo, explica que a gordura das mãos ajuda o vírus a se fixar na pele. O que o sabão vai fazer quando você usa nas suas mãos é tirá-lo da superfície das mãos. Por isso a recomendação é de você esfregar a mão toda, a ponta dos dedos, que inclui a base embaixo das suas unhas, para fazer uma remoção que é mecânica. Quando a gente faz isso, a gente dissolve essa camada de gordura e tudo isso vai embora. Água e sabão e também o álcool gel não eliminam totalmente os vírus, mas reduzem muito a chance de espalhar a doença. Se eu tenho 100 vírus na minha mão e ao lavar eu elimino 99 destes vírus, a chance de eu transmitir um vírus para uma outra pessoa é 1. Se eu tiver 100 e não fizer esse processo, a chance de eu transmitir é 100. Então, tem vantagem. Olha só, para deixar claro, a Covid-19 é a doença provocada pelo novo coronavírus. E bora lavar a mão aí, viu? Olha só, o Jornal Hoje termina por aqui. Você acompanha outras notícias no Jornal Nacional, que hoje é mais cedo, às 8 da noite, horário de Brasília.